Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo, e neste caso um vídeo com assunto extremamente importante, que é exatamente questões ligadas a gerenciamento de risco. É muito comum que a gente, quando chegue no mercado, a gente se preocupe bastante com o método de análise que a gente vai utilizar para definir qual é a hora de comprar, qual é a hora de vender, qual é a hora de ficar de fora. Isso sim é importante, né? É possível que você, se tiver um perfil mais voltado para o longo prazo, escolha análise fundamentalista para tomada de decisão. Eventualmente, se você tiver um perfil mais voltado para o curto prazo, você vai escolher a análise técnica para te ajudar na tomada de decisão. Eu gosto muito de falar para traders, portanto, lá no meu início, eu passei a estudar análise técnica, fui trader durante muitos anos, na verdade, por quase 10 anos. Em 2011, acabei, por conta de uma série de fatores, me tornando analista e, a partir dali, passei a falar com trader, eh, já na profissão de analista, também utilizando a análise técnica para tomada de decisão. Pois bem, mas por mais que não pareça, depois de um tempo a gente percebe que a análise técnica é algo simples. Eu sei, são muitas teorias, muitos indicadores, muitos tempos gráficos, mas você vai estudar uma série de coisas, né? E depois você vai perceber que a maioria delas não vai te ajudar na tomada de decisão e você vai escolher 3 ou 4 variáveis da análise técnica, por exemplo, trabalhar com 2 ou 3 tempos gráficos, usar 1 ou 2 indicadores, e a partir daí você vai deixando a análise técnica muito simples. E começa a perceber que mais importante do que a análise técnica é exatamente o tal do gerenciamento de risco, que parece uma coisa abstrata, porque todo mundo fala: "Ah, é importante gerenciamento de risco", mas pouca gente explica exatamente, este conceito de uma forma, mais esmiuçada, né. O que que é o gerenciamento de risco? Então essa aula tenta responder isso. Este gerenciamento de risco aplicado aqui, né, nessa aula, ele é mais voltado para operações swing trade e operações de médio prazo, que a gente chama de posição. A posição é uma operação que dura, em média, 6 meses, e o swing trade é um tipo de operação que dura, em média, 15 pregões ou, cerca de 20 e poucos dias, tá. É sobre isso que a gente vai falar, gerenciamento de risco aplicado a exatamente esse tipo de operação. Não é muito diferente, por exemplo, nas operações day trade, né, mas não tem gap de um dia para o outro, muda uma coisa ou outra, mas tenho certeza que você, mesmo que você só goste de fazer operações day trade, acho que esse conteúdo aqui vai ser muito útil para a tomada de decisão. Quando a gente fala em gerenciamento de risco, as pessoas acham que para saber se uma estratégia funciona ou não, é importante saber o índice de acerto da estratégia. Ora, essa é só uma variável que não tem muito valor se não vier acompanhada de outras duas, tá? Que são, ah, em média, quanto você ganha quando você acerta uma operação, essa é a primeira variável, e a segunda, quanto em média você perde cada vez que você erra uma operação, né. Como assim, André? Enfim, é bem simples, né. Eh, uma operação tem muito pouco valor, né, é um dado só, não vai dizer se uma estratégia é vencedora, se teu capital vai crescer ou não ao longo do tempo. Mas ao final de 100 operações, já tem como você fazer um levantamento, né, se uma estratégia está funcionando ou não, perfeito? E aí você consegue também saber, bom, de cada 100 operações que eu fiz, eu acertei número X. Em média, quanto que você ganhou nessa operação? Bom, eu acertei, sei lá, 50 operações e ganhei em média, 5%. Beleza. Se você perdeu 50, né, e perdeu em média 5%, o teu resultado está próximo de zero. Então, com o índice de acerto para essa estratégia, que você ganha 50% do tempo, essa relação está ruim, porque você não ganhou dinheiro nenhum, tá. Mas isso pode mudar. E por que que é importante essas 3 variáveis? Porque retorno de investimento, ao final, por exemplo, de 100 operações, é a quantidade de trades vencedores que te deram dinheiro, vezes o que você ganhou em média em cada uma dessas operações, menos a quantidade de trades perdedores, vezes o que você perdeu em média, nessas operações. Só a partir daí é que o índice de acerto passa a ser relevante. Por quê? Olha só, se a gente tem uma estratégia, dando 2 exemplos aqui que fica mais fácil de vocês entenderem, que acerta 30% do tempo somente, tá? Mas acontece o seguinte,
em cada 100 operações, a gente acerta 30, mas ganha 3% em cada uma. Erra 70 e perde 1% em média em cada uma. Perceba, o resultado aqui é positivo, tá? Em 20%. Observe que com índice de acerto de 30%. E uma estratégia que acerta, por exemplo, 70% do tempo, pode ser uma estratégia que te deixa no negativo, porque se você cada vez que ganha 70 vezes ganha 1%, mas cada vez que perde 30 vezes perde 3%, você fica em negativo em 20%, perfeito? Então, qual é o índice de acerto? Não vale de nada se a gente não souber quanto a gente ganha quando a gente ganha e quanto a gente perde quando a gente perde. Portanto, além do ponto de entrada, este sim, né, depende da análise técnica, é muito importante você, antes de entrar numa operação, saber identificar aonde que você vai cair fora caso essa operação dê errado, e vai dar, porque ninguém acerta 100% do tempo, nem Warren Buffett, que é o maior investidor de todos os tempos, acerta 100% do tempo. Então, você vai errar. Então, você precisa saber identificar o ponto de cair fora das operações para que você possa, a partir dali, entender que, olha, cometi um erro, achei que ia subir, caiu, achei que ia cair, subiu, estou fora da operação. Perfeito? Então, além do ponto de entrada, é uma coisa que você tem que saber identificar quando você vai iniciar a operação e também o ponto de saída. Aonde que vale, a partir de onde vale a pena sair, para que eu não tenha que ter uma estratégia que acerte muito mais do que a média e ainda assim tenha um bom retorno. A essas três variáveis, né, ao estudo dessas três variáveis juntas, a gente chama de cálculo de risco-ganho ou de risco-ganho, tá? A gente entende exatamente quanto que a gente ganha, em média, a cada 100 operações, quanto que a gente perde, para que, sabendo também o índice de acerto, a gente consiga definir se aquela operação ou se aquela estratégia é boa ou não. Eu vou dar exemplo aqui numa operação de Cielo, tá? Digamos que a gente resolva comprar Cielo a 4,02, porque eventualmente ela vai estar rompendo um topo, tá? Saiba que só saber aonde comprar Cielo, no longo prazo não segura em pé, tá? Você precisa, junto com o ponto de entrada de Cielo, entender também o ponto de stop. Digamos que o meu ponto de stop seja 3,87. Isso já está definido antes de eu entrar na operação, tá? E eu gosto de fazer duas saídas, uma parcial, com 50% do valor aplicado com o mesmo tamanho do risco. Então, observe, neste caso, se eu comprar 4,02, o meu risco é de 15 centavos, porque eu vou estopar 3,87. Então, a minha saída parcial também tem 15 centavos. E a minha saída final tem 3 vezes o tamanho do risco. Então, se o risco é de 15 centavos, a minha saída final é de 45 centavos. É assim que eu gosto de fazer a minha relação e é assim que eu gosto de trabalhar com todas as minhas operações de swing trade. Perfeito? Bom, como onde comprar Cielo ou qualquer outro ativo, você vai usar a parte de análise técnica e aqui a gente não vai explicar sobre análise técnica, tá? Mas eu quero te explicar como eu defini um ponto de stop, porque isso não é subjetivo. Ah, estou com medo, vou stopar. Ah, estou feliz, não vou subir stop. Não. Cara, precisa ser uma coisa objetiva, tá? Para que o sentimento não invada ah, a tua cabeça na hora de tomada de decisão. E vou te explicar também como é que a gente define alvo. Perfeito? Então, começando com como usar stop. Perfeito? Vamos lá. Para explicar isso, eu vou dar uma pincelada numa teoria que se chama teoria de ondas de Elliott, que é extremamente complexa, mas tem uma parte inicial bem básica, né? Esse cara falava que o mercado trabalha numa onda, num gráfico mais longo, que tem tendência e correção de tendência, né? Então, quando você tem uma onda de tendência, por exemplo, na tendência de alta, você só pensa em compra, e quando você tem uma onda de correção de uma tendência de alta, nesse tempo mais longo, você só pensa em venda, perfeito? A tendência acaba se esse fundo for rompido. E, no caso da venda, a tendência acaba se esse topo for rompido. Legal. Dentro desse primeiro ciclo, Elliott falava que tinha outro ciclo, né, que é o segundo ciclo, que vai ser desenhado aqui em verde. E que quando está o verde olhando para o mesmo lado que o vermelho, que é o primeiro ciclo, oferece operações de compra. É como se fosse gráfico semanal e gráfico diário. Quando os dois estão subindo, você pode pensar em compra. Quando os dois estão subindo, você pode pensar em compra. Quando os dois estão subindo, você pode pensar em compra. Quando os dois estão caindo, é claro, você não vai querer comprar.
porque não se compra algo que tende a cair, né? E quando os dois estão caindo, você pensa em venda. E ele enxergava, né? Esse é o fractal 5-3, né? Porque você tem 5 ondas, tá? 1, 2, 3, 4, 5 a favor da tendência e 3 ondas de correção. Isso não é importante agora, só para citar, tá? E Elliott ia destrinchando, como eu falei, é uma teoria bem complexa, mas a gente vai parar aqui no terceiro ciclo, que também obedece esse fractal, só que dentro do segundo. Então você tem ondas 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C. E depois começa 1, 2. A gente gosta de comprar nessa terceira onda do terceiro ciclo, que é como se fosse para o swing trade o gráfico de 60 minutos. Então, quando a gente tem gráfico semanal, diário e 60 minutos subindo, geralmente é um bom ponto de compra para a operação swing trade. Quando você tem gráfico semanal, diário e 60 minutos caindo, você tem também aí uma boa condição de venda, no caso, para as operações swing trade. Perfeito? Bom, André, seria muito mais fácil se a gente usasse um tempo gráfico só, não acha? Acho. Tá? Fácil não, porque tem que entender o seguinte, neste mercado, ou em tudo na vida, né, não existe dinheiro fácil, então não tem nada fácil. Então vamos mudar a coisa para simples. Seria muito mais simples se a gente pudesse tomar todas as nossas decisões olhando apenas o gráfico semanal, por exemplo. A gente vai comprar quando o gráfico semanal estiver subindo e vender quando o gráfico semanal estiver caindo. O problema é que, aí, puxando para outra teoria, que é a teoria de Dow, ele falava que a tendência de alta acaba quando o fundo é rompido. Essa distância entre o fundo e o preço que a gente quer comprar, não raras vezes, gira em torno de 40%. Ou seja, você acaba desistindo de uma operação e admitindo que errou quando perde, em média, 40% do capital envolvido. É claro, isso não para de pé, isso não se sustenta. Portanto, para ajudar principalmente a diminuir esse risco, a gente coloca neste primeiro ciclo, que é o ciclo que é o gráfico semanal, um segundo ciclo que funciona como gráfico diário, tá? E aí a gente passa a querer comprar quando os dois estão olhando para o mesmo lado, só que aí, ao invés de usar o stop neste fundo, a gente usa nessa região, tá? Ou, se você comprar aqui, o stop nessa região. Se você tiver vendido aqui, o stop nessa região. Só que essa distância entre o fundo e até esse ponto ainda é muito grande. Ela tem por volta, em média, né? Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas com uma média de 15%. Ou seja, até você admitir que errou, você já perdeu 15% do capital envolvido. Ainda é muito para, principalmente, uma operação swing trade. Então, a entrada do gráfico de 60 minutos no nosso estudo vem para quando os três ativos estão olhando para cima, no caso de uma compra, né, daria uma compra, ou quando os três estão olhando para baixo, daria uma operação de venda, a gente possa ter um stop mais justo. Ou seja, Charles Dow não falava que a tendência acabava quando o fundo era rompido, no gráfico de 60 o fundo está aqui. Essa distância média entre o fundo e o preço que a gente quer comprar tem cerca de 6%. Então, isso já é algo mais razoável. Ou seja, a gente resolve sair de uma operação, no caso de uma compra, quando no swing trade o fundo do gráfico de 60 minutos é rompido, e no caso de um day trade, quando o gráfico de, por exemplo, 1 minuto é rompido, esse fundo. E se a gente está vendido, né, porque a operação de venda também é possível nesse mercado, o topo do gráfico de 60 minutos é exatamente o ponto de estopar a operação e admitir que errou, e o topo do gráfico de 1 minuto, no caso do day trade, é o ponto de pensar em sair da operação e admitir que errou. Perfeito? Então, vindo aqui, Cielo, gráfico de 60 minutos, eu vou comprar nessa região, o meu stop está abaixo do fundo deixado nessa correção que Cielo fez. Antes de qualquer operação que eu vou iniciar, a primeira coisa que eu faço é achar o ponto de entrada. Achei, vou procurar a segunda coisa muito relevante, aonde que eu vou cair fora se eu tiver errado na operação. Beleza? Vamos falar de alvo, tá? E que também não pode ser, tá bom, dinheiro bom é dinheiro no bolso. Olha, que papo mais esquisito, né? Não faz nenhum sentido, né? Se você perde em média, sei lá, R$ 100 cada vez que você perde e ganha em média R$ 50 cada vez que você ganha, você vai ter que ter uma estratégia que acerta mais do que 80% do tempo para não ter prejuízo, né? Isso não é possível, né? Então, não pode ser dessa forma que você encontra o alvo. Dinheiro bom é dinheiro no bolso. Tô com medo.
né? Ah, vou esticar um pouco mais porque agora eu estou eufórico, porque não sei quem vai ganhar a eleição, né? Porque não sei quem vai falou que não sei o quê, que a empresa soltou balanço. Para com isso precisa ser objetivo, né? A gente não vem aqui para brincar, né? A gente vem aqui para ficar por 30 anos, né? Como é que um profissional toma decisão? Cheio de objetividade, né? Ele calcula, o engenheiro calcula quanto de concreto vai na ponte. Ele não chega lá e fala assim, ah, dessa vez vamos colocar um pouco mais ou um pouco menos, né? Não é assim que funciona, e também não é assim que funciona no mercado, tá? Como é que eu calculo meu alvo? Eu gosto de usar gerenciamento de risco. Em algum momento, tá? Eu escutava muito que o alvo deveria ser definido através do topo anterior, porque a teoria de Dow fala que o topo anterior é ponto de resistência. No caso de uma venda, o fundo anterior, ou você poderia usar uma projeção de Fibonacci, ou você poderia usar uma retração de Fibonacci, mas via de regra, eu saía da operação e ela continuava a fluir para o lado que eu imaginei. Porque principalmente o conceito de estar caro e estar barato não funciona tão bem para esse mercado, né? E qual é que é esse conceito? Quando você tem lá, por exemplo, um celular que está colocado à venda, tá? Então você tem lá o celular. Aí você vai lá e olha e ele custa R$ 6.000, por exemplo, né? Ah, tá caro, né? É, e aí, eventualmente, muda o modelo, e aí o modelo novo passa a custar 6.500, só que esse modelo que você queria agora não custa mais 6, ele custa 3,5. Aí você fala, poxa, agora está barato, eu vou comprar o celular, né? E eu dei o exemplo do celular, que é o que está à frente, mas isso funciona na hora de comprar um carro, uma geladeira, uma televisão, qualquer coisa, né? Então, tá barato na nossa cabeça, fora do mercado, é o que está caindo, né? O que tem o preço caindo. E o que está caro? Bom, se esse celular agora não custa mais 6.000, você passa na loja, ele está valendo 8, né? Se o carro subiu de preço, se o imóvel subiu de preço, você fala, agora está caro. Né? Então, na nossa cabeça, fora do mercado, caro é o que está subindo. Só que no mercado, esse conceito não funciona. Né? Vai lá e, por exemplo, dá uma olhada. A gente está gravando isso aqui no dia 26 de outubro de 2022. Tá? Então, dá uma olhada como é que está o gráfico de IRB nos últimos 3 anos. Ela não para de cair. Ela valia R$ 40, agora está valendo 90 centavos. Veja bem, em vários momentos o preço dela, quando ela saiu de 40 e foi para 4, alguém pode ter falado, ih, tá barato. Só que, cara, a tendência, ela é muito forte quando ela está presente num gráfico. E às vezes o que está em tendência de baixa vai continuar em tendência de baixa durante anos, certo? Mesma coisa acontece na tendência de alta, né? Neste momento, nesse exato momento aqui que a gente está falando, por exemplo, né? A gente tem o Petrobras em tendência de alta, ela subiu muito no último ano. Em vários momentos, as pessoas falavam, e Petrobras agora ficou cara, porque saiu de 10 e foi para 20. Só que ela saiu de 20 e foi para 30. E depois ela saiu de 30 e foi para 40. Então, este conceito tá barato e tá caro é o inverso aqui no mercado. O que está caro é o que está em tendência de alta, perdoe, é o que está em tendência de baixa, porque se a tendência persiste e essa tendência geralmente persiste por longo tempo, vai no outro dia tá com preço mais baixo ainda, então nunca está barato, tá? E o que está caro não é o que está subindo, né? É o que está caindo, porque você tem tendência de baixa. Na tendência de alta, sempre está barato, porque a tendência é no dia seguinte ou na semana seguinte aquilo está valendo um pouco mais. Então, eu deixei de usar essas projeções, seja de Fibonacci, ou seja de qualquer outra projeção, deixei de usar topo anterior, fundo anterior, para tomada de decisão de qual é que é o alvo, tá? Por quê? Resumindo, eu observei que, poxa, na teoria de Dow, o que ele falava é o seguinte, na tendência de alta, o preço trabalha como a maré que está subindo, fazendo topos e fundos ascendentes, né? Então, quando você tem essa condição, você tem uma tendência de alta. Como eu só compro na tendência de alta, por exemplo, compro aqui e sigo a teoria de Dow, que diz que o topo é rompido e que o preço continua a fluir, porque na tendência de alta os topos são ascendentes, por que diabos eu preciso sair da operação quando bate no topo anterior? Era o que eu fazia e não faço mais. Tá? Compro aqui. Aonde que é o alvo? É aqui nesse ponto. Não, não é. Esse aqui é um ponto intermediário onde tem uma resistência. Tá? Mas se a tendência é de alta, o preço faz topos e fundos ascendentes. E aí, enquanto não houver sinais de reversão, ou seja, enquanto o fundo não for rompido, isso aqui tende a subir sem
a gente falar nunca que está caro. Portanto, o que, seguindo o Dow, tá? É o que acontece a maioria das vezes na tendência de alta, o topo é rompido. Então, não preciso chamar isso aqui de alvo. O alvo passou a ser o quê? A relação risco-ganho, que é mais ou menos o seguinte. Se o meu risco é de 10 centavos, eu entro na operação, zero metade, ganhando 10 centavos, e zero a outra metade, ganhando 30 centavos. Perfeito? Conseguindo uma estratégia que, ao final de 100 operações, que ou chegaram no stop ou chegaram no alvo final, eu tenho uma relação de, para cada 1 centavo que eu arrisco, eu ganho 2 quando eu acerto. Dessa forma, acertando 35% das operações, eu não tenho mais prejuízo. Vamos lá, é matemática, não é opinião, tá? Se a cada 100 trades eu acerto 35 e ganho 2 unidades cada vez que eu acerto, eu ganho 70. Se a cada 100 trades eu perco 65 e perco 1 unidade cada vez que eu perco 65. Ou seja, acertando 35%, eu tenho um resultado positivo de 5, que dá muito bem para pagar, por exemplo, emolumentos, já que a corretagem ou ela é muito baixa ou ela não existe mais. Perfeito? Então vamos lá. Sabendo disso, vamos para aquela operação de Cielo, né? Digamos que eu compre 2.000 papéis de Cielo e ela vai para a minha saída parcial. Comprei a 4,02, ela subiu e foi a 4,17. Mas vamos lá. O risco dessa operação, se der errado, é de 15 centavos. Então, se eu perder, eu perco 300. Mas como o Cielo subiu e foi lá para 4,17, eu saí de 1.000 papéis a 4,17, ganhando 15 centavos. Eu ganhei, portanto, R$ 150. Ainda continuo com 1.000 papéis. Aí Cielo sobe e vai para 4,47. Eu saio desses 1.000 papéis ganhando 45 centavos. No final das contas, essa operação, se tivesse dado errado, me tiraria R$ 300. E, dando certo, me deu 600. Percebeu? Vamos lá, fazer conta, tá? Se eu tenho um índice de acerto com essa estratégia de 35%, se eu acerto 35 vezes R$ 600, eu ganho 21 mil. Se eu erro 65 e perco R$ 300, eu perco 19.500. Ou seja, eu fico com lucro bruto de R$ 1.500, acertando 35% do tempo. Se a sua estratégia for só mediana, ou seja, se você acertar 50% do tempo, e acertar 50 trades e ganhar R$ 600, e errar 50 trades e perder R$ 300, você tem um resultado positivo de 15 mil, veja bem, acertando 50% das suas operações. Perfeito? É essa a relação que eu uso. E com isso, pessoal, a gente começa a ter a possibilidade de preencher o que é essencial para qualquer pessoa que vai querer lidar com gerenciamento de risco, uma planilha, tá? A planilha que eu uso, a gente disponibilizou aqui nessa página, você pode, inclusive, baixar essa planilha, perfeito? Aonde eu coloco as operações em que a gente está posicionado. Aqui a gente tem algumas que a gente colocou aqui para dar exemplo, né? O capital nosso, quando a gente começou a construir a nossa carteira, que é a nossa carteira chamada Estratégia Timing, tá? Era de 200 mil. Ao longo do tempo, felizmente, a gente vem acumulando capital. Hoje ela está em 272 mil. A gente tem 97 mil reais de operações compradas, tem 174 mil em caixa. Esse risco de exposição da nossa carteira está 1,9, tá? Se tudo der certo e tudo chegar no stop gain, no alvo, a gente vai ganhar 13.142. E se tudo chegar no stop, a gente vai perder 5.263. É o risco que a gente corre para ter a chance de ganhar R$ 13.142. Perfeito? Aqui alguns campos que a gente vai começar a preencher. Eu tenho uma saída parcial com o mesmo tamanho do risco, então a relação de risco e ganho para a parcial é de 1 para 1, ou seja, para cada 1 centavo de risco eu tenho uma saída parcial com 1 centavo. A quantidade de papéis que eu zero na saída parcial é de 50%. A minha relação final é de 3 para 1, ou seja, se o meu risco é de 1 centavo, o meu alvo final é de 3, e, portanto, a gente já começa a deixar essa planilha preenchida, perfeito? Isso aqui vai ser importante, porque na hora que a gente quer comprar, por exemplo, a 10, com stop a 9, a planilha já fala, ó, a sua parcial é a 11 e a sua saída final é a 13, tá? Quanto de papel eu posso comprar? Beleza, vamos falar sobre isso.
A pergunta, tá, que a gente precisa responder quando vai principalmente falar de swing trade, posição, é: você coloca todos os ovos na mesma cesta e cuida da cesta, ou você não coloca todos os ovos na mesma cesta? É engraçado, né? Porque eu sempre escutei, olha, não coloque todos os ovos na mesma cesta. Então, numa carteira de swing trade, compra um pouco de um papel, um pouco de outro papel, porque se um ativo específico der problema, você não tem um buraco enorme na tua carteira. Mas aí, lendo um livro, que aliás é muito bom, tirando esse axioma, que se chama Os Axiomas de Zurich, ele fala: coloque todos os ovos na mesma cesta e cuide muito bem da cesta, né? Então não aposte na diversificação, né? Só que para o swing trade, essa é uma frase complicada de se aplicar numa carteira, porque de um dia para o outro acontece de tempos em tempos coisas como essa aqui que está vendo, tá? Que aconteceu há um ano e pouco atrás, tá? Petrobras fechou super bem por conta aí de uma mudança de presidente, amanheceu caindo 20%, tá? E se você colocou todos os ovos na mesma cesta e está com todo o teu capital em Petrobras, o que vai acontecer? Você vai perder 20% num dia. Cara, tem uma porrada de fundo que nos últimos 3, 4 anos não conseguiram ganhar 20% de gestor, né? Fundo que é gerido por alguém que é perito, né, em estudo de mercado. Tem um monte de fundo que nos últimos 3, 4 anos não conseguiram ganhar 20% no ano. Imagina você perder 20% no dia, né? Isso desequilibra qualquer um. Isso não aconteceu uma vez só, e eu peguei como exemplo, né? Se a gente voltar na própria Petrobras um pouco antes, né? Tem outro gap desse. Se a gente voltar um pouco mais, você tem lá a greve dos caminhoneiros, onde você teve o mesmo movimento de queda, trazendo uma desvalorização de 20%. Ah, André, mas Petrobras é estatal, acontece isso mesmo? Beleza, vamos mudar para Vale, né? Esse aqui é o gap de Vale, né? Fechou a 56, abriu, no final do dia estava lá perto dos 42, quando teve lá o estouro da represa de Brumadinho, né? Uma fatalidade, mas que se você está com todo o teu capital alocado, vai te tirar um percentual enorme dele, né? É... André, na venda não acontece esse risco. Claro que acontece, né? Imagina você está vendido em Embraer, ela está R$17, no outro dia amanhece a 20. E esse buraco que ficou aí porque você está com todo o teu capital alocado. Então, não dá para comprar tudo do mesmo ativo, porque a gente não veio nesse mercado a passeio. A gente sabe que não vai ficar rico em 3 meses. O nosso compromisso aqui é pelos próximos 30 anos. E se você ficar 30 anos no mercado, em algum momento, uma condição como essa que a gente está vendo vai acontecer contigo, tá? Eu espero que não aconteça, mas se acontecer, você não pode se destabilizar e perder 20% da carteira num único dia. Então, no máximo, a gente vai colocar 15% do nosso capital, por exemplo, do swing trade, em cada ativo. Vamos vir aqui e vamos preencher aqui na planilha, tá? Capital por operação, 15%. Com isso, a gente define que para essa operação que a gente quer fazer, que a gente vai comprar 10, com stop a 9, com saída parcial a 11 e saída final a 13, a gente vai comprar 4.000 papéis, 2.000 desses papéis a gente vai fazer saída parcial e 2.000 desses papéis a gente vai fazer saída final, tá bom? Então vamos preencher isso aqui, que a gente, essa possibilidade de operação aqui embaixo, tá? Eu vou usar aqui essa última que a gente colocou aqui de vale, então são 2.000 papéis que a gente vai se posicionar. O preço de entrada é R$10. O preço de stop é R$9, tá? Então, o preço de stop é R$9. A saída parcial é 11 e a saída final é 13, tá? Então, para ficar mais, digamos que o preço que o papel está cotado naquele momento é 10,10 e pronto, tá bom? Então a gente tem aqui o máximo, né, que a gente vai usar para essa operação, tá? Que são aí, no caso, parcial e final, 4.000 papéis, perfeito? Tem mais uma regra só que a gente tem que obedecer, além de ter uma exposição no máximo de 10% do capital, deixa setado isso aqui também, que é exatamente o risco de carteira, tá? E este risco de carteira, ele é limitado a 1%. E por quê? É, muitas vezes, pessoal, a gente olha para um ativo, né, e fala, esse gráfico até que está bonito, mas não gostei tanto dele. Então, acho que esse momento de mercado é difícil e tudo mais e tal, aí você entra com capital bem pequenininho, né?
Em outros momentos, o que acontece? Você acorda super empolgado e vê lá um gráfico super bonito e fala: cara, olha só que coisa mais linda do mundo, esse papel está super bonito, o gráfico está super bonito, o momento é super contagiante, esse aqui eu vou colocar um caminhão de dinheiro, os 15%, e o stop é longo, mas dane-se, né? Porque está tão bonito que é impossível dar errado. É a pior frase que você pode falar. O que eu percebi que acabava acontecendo comigo? Às vezes eu acertava 2, 3 ativos com pouco capital e correndo um tamanho de risco X, e perdia uma operação só com tamanho de risco 3x, tá? E você estabelecer que no máximo você vai perder 1% do teu capital por ativo, te limita, tá? A não entrar quando, por exemplo, o stop é grande. No caso aqui, a diferença de 10 para 9 deixa um stop muito maior do que os 6% de média. Quando você estabelece que no máximo você vai correr 1% de risco, olha só, neste caso aqui com esse último ativo que a gente colocou, a gente corria 1,4% de risco, porque na parcial, se desse errado, você perdia 0,7, na final 0,7. Quando você coloca e limita isso a 1%, ele muda as quantidades máximas que você pode entrar em cada operação. Então aqui ele diz que, cara, se der tudo errado, você vai perder 1%. E para perder 1%, você só pode comprar 1.400 papéis na parcial e 1.300 na final. Se você fizer isso, você limita esse prejuízo seu na operação a 1%, e dessa forma não vai ter aquele desbalanceamento de tipo assim, putz, quando eu perco pouco, quando eu ganho muito. Perfeito? Pode cortar aqui para mim, deixar eu sozinho na tela. Este, pessoal, é o gerenciamento de risco para a operação swing trade. Tenho certeza, né, que você fala, deve ter imaginado, pô, então é só preencher essa planilha com esses dados, definir quais são as regras, qual é o capital que eu vou entrar por ativo, colocar meu capital, anotar tudo, mas isso exige um trabalho que tem que ser feito e repetido praticamente todas as semanas ou todas as vezes que você entrar em uma operação, ou que você alterar um stop, ou que você alterar um alvo, ou que você sair de uma operação ganhando ou perdendo, tá? Mas dessa forma, tudo está controlado. Não tem que ter medo no dia que parece que vai cair. Não tem que ter desespero no dia que vai abrir com gap de baixa. Não tem que ter euforia no dia que parece que vai abrir com gap de alta. Por quê? Porque tudo está calculado. Você passa a ser o capitão da tua embarcação, né? Que está navegando no mar. E o mar venta para onde ele quiser, a onda te leva para onde ela quiser, se você está com a vela baixada. Quando você gerenciar risco e sabe seus números, eu sei o que de pior pode acontecer se vier uma tempestade, eu sei o que de melhor pode acontecer se o vento ventar para onde eu preciso ir. Cara, não tem surpresa e fica muito mais fácil domar a parte emocional. Por isso que o gerenciamento de risco é tão importante, e entendo que sem ele é impossível que a gente consiga, no longo prazo, ter sucesso, que é o que todo mundo espera. Perfeito? Gostou? Então vamos lá, pessoal. Eu vou te convidar para você ficar 7 dias comigo durante todo o pregão e com a minha equipe, né? Não sou só eu, lá no Trade ao Vivo, onde você vai ter à disposição calls de swing trade, day trade, eventualmente até de operações mais curtas, que são os scalpers, em salas específicas para isso, com analistas específicos para isso. É exatamente o trade ao vivo e numa condição super especial. 7 dias completamente gratuito, mas sem pegadinha, né? Ah, é gratuito, mas coloca aqui o cartão. Não, é 7 dias sem compromisso. Eu quero você lá porque eu tenho certeza que a gente faz um bom trabalho, e tenho certeza que se você for para lá e ficar os 7 dias, você vai entender que aquilo faz sentido para você e que vale a pena assinar nosso plano trimestral, semestral, anual, para ficar um tempo maior com a gente e cuidar do aprendizado, e, se o mercado ajudar, com certeza, a fazer boas operações. Perfeito? Então fica o convite para vocês, clique no link e curta lá o André e toda a equipe por 7 dias de forma 100% gratuita, ok? Um abraço, pessoal. Até mais.